Para começar, vamos demarcar 2 pontos nessa curva. Agora vamos tentar achar o grau de inclinação, também chamado de coeficiente angular. Vamos chamá-lo de m. Estudando geometria analítica, nós aprendemos que o grau de inclinação é dado por y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Vamos chamar esse primeiro ponto de x e o seu correspondente no eixo y de f de x. Agora suponha que do ponto x ao segundo ponto haja uma distância h. Sendo assim, chamaremos esse ponto de x mais h e o correspondente no eixo y de f de x mais h. Substituindo tudo isso na fórmula da inclinação da reta, ficamos com f de x mais h menos f de x sobre x mais h menos x. Os x se anulam, fica só h no denominador. Lembrem-se que o h representa a distância entre os pontos. Sendo assim, se fizermos essa distância ficar cada vez menor ao ponto de tender a zero, nós teremos o grau de inclinação da reta tangente à curva. E isso é a derivada. Existem várias maneiras de se expressar a derivada. Nós temos a notação de Lagrange, que é um sinal de aspas no canto superior direito da função. Nós temos a notação de Leibniz, que é dy sobre dx, que quer dizer que a função y está sendo derivada com relação à variável x. Temos a notação de Newton, que é simplesmente um ponto sobre a função. E temos a notação de Euler, em que a função vai estar entre parênteses e teremos um d do lado de fora. As mais comuns de serem utilizadas são as de Lagrange e de Leibniz. A principal função da derivada é medir a taxa de variação de uma função em determinado ponto. Vamos tomar como exemplo o gráfico dessa semicircunferência. Se a função está crescendo em determinado ponto A da função, então a derivada da função nesse ponto vai ser positiva. Da mesma forma que se a função estiver decrescendo, sua derivada será negativa. Agora vamos achar as derivadas de algumas funções utilizando a definição. Temos aqui primeiro f de x igual a 2. No caso, para acharmos f de x mais h, não tem muito o que fazer, pois 2 é uma função constante. Então f de x mais h será igual a 2 também. Substituindo isso na fórmula, nós teremos o limite de h tendendo a zero de 2 menos 2 sobre h. E isso resulta em zero. Se nós substituíssemos o 2 por 3, por 4, por 1000, por 1 milhão, o resultado da derivada continuaria dando zero. O que quer dizer que toda função constante tem sua derivada convergindo para zero. Vamos olhar agora para f de x igual a x, que é uma função linear. O primeiro passo é determinar o f de x mais h. E para fazer isso, nós olhamos na função onde tem x, nós substituímos por x mais h. Como só tem x na função, dá simplesmente x mais h. Substituindo esses dados na fórmula, ficaremos com o limite de h tendendo a zero de x mais h menos x sobre h. Os x vão se anular, ficará o limite de h tendendo a zero de h sobre h. h dividido por h dá 1, o que quer dizer que a derivada de f de x igual a x é igual a 1. Agora vamos repetir o processo para a função 2x². Como eu disse antes, para nós acharmos o f de x mais h, é simplesmente substituir na função onde tem x por x mais h. Então f de x mais h é simplesmente o 2 vezes o x mais h². Substituindo os dados na fórmula, teremos o seguinte. 2x² se anula, fica 4xh mais 2h² sobre h. Colocando o h em evidência, podemos eliminar o h do denominador. Ficamos então com o limite de h tendendo a zero de 4x mais 2h. Como o h está tendendo a zero, o 2h converge para zero. Sendo assim, o resultado final é 4x, que significa que a derivada de 2x² é 4x. Só que usar a definição toda vez que você precisar achar a derivada de uma função específica é muito penoso e trabalhoso. Por isso que dentro do estudo de derivadas existem diversas regras que servem para cortar o caminho do resultado que você quer encontrar. E uma dessas regras é a regra da potência, em que dado uma potência que é um certo número, a derivada disso é nós descermos esse número multiplicando e subtraímos ele por 1 no lugar do expoente.
Utilizando essa regra para o 2x², nós acharemos justamente o 4x, que é exatamente o mesmo valor que nós encontramos antes, usando a definição. Se essa aula foi útil para você, curte e compartilha, e aproveita e se inscreve no canal também por mais novidades.